Meus irmãos, abram vossas Bíblias, por favor, no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 18. Mateus 28, 18. É um texto tão conhecido, que geralmente eu peço para a Gabi fazer as leituras. Esse texto aqui a gente sabe até de cor, e eu vou exercitar a memória com vocês. Mateus 28, 18, 19 e 20. Quem achou, diga amém. Coloquemos-nos de pé, em reverência à palavra do Senhor que será lida. Passamos então a citá-la. E Jesus disse: foi-me dado todo o poder, assim na terra, também no céu. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar todos os meus mandamentos. E eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Amém. Ainda em pé, fecha ou deixa a sua Bíblia aberta para você conferir o texto, só não fique lendo coisas paralelas durante a pregação, mas coloque uma das tuas mãos sobre o seu coração, e nós vamos pedir mais uma vez que desça sobre nós uma graça vinda de Deus, uma unção vinda de Deus, uma sabedoria vinda de Deus, e contemple o coração dos irmãos e das irmãs. Pai, nós vimos a igreja domingo pós domingo, e nós queremos crescer na fé, crescer na graça, crescer nos frutos, e nós precisamos, ó Pai, ver as áreas das nossas vidas que estão encrencadas, amarradas, e pedir para que o Senhor nos auxilie, nos dê inteligência necessária, sabedoria necessária, temor necessário, para pôr em ordem a nossa vida e a nossa casa. Usa, Deus, a nossa vida, apesar dos nossos muitos erros, falhas, limitações, nós suplicamos ao Espírito Santo que venha falar com cada um dos teus filhos e das tuas filhas aqui presentes, em nome e pelo poder de Jesus Cristo. Amém. Podemos sentar, irmãos e irmãs. O tema da pregação dessa noite é a igreja e 4 missões de Jesus, deixada por Jesus. A igreja e 4 missões que Jesus deixou para mim, e que Jesus deixou para você, e que Jesus deixou para cada um de nós. Amém, irmãos? Então diga aí: a igreja e as 4 missões. Aí, para você não saltar de banda, diga: eu e as 4 missões. Porque a igreja somos nós, né? Irmãos, eu lendo esse texto conhecidíssimo, certamente você já ouviu pregações a respeito desse texto. Inclusive hoje, com o movimento de discipulado que existe dentro da igreja, muitas pregações têm sido feitas com este tema e usando esse texto para embasar. Eu queria lembrar a você de 4 eixos missionários fundamentais para a existência e caminhada da igreja. E sobre isso, eu fico pensando numa coisa muito simples: qual é o sentido de eu e você vir à igreja no domingo? Ou na terça-feira, ou na quinta-feira, nas células, no sábado, que seja o dia que você vem à igreja. Qual é o real sentido de eu vir? E eu diria que, se nós somos missionários, se nós praticamos o beabá da vida cristã, que é ser
nato, um missionário nato, uma missionária nata, nós vimos a igreja no domingo, ou qual dia que for, tão somente para celebrar os frutos, comemorar, alegrar com aquilo que Jesus tem feito nas nossas vidas, ou através das nossas vidas. É por isso que o culto, ele precisa ter sim um aspecto de festa, ele precisa ter sim um aspecto de celebração, ele precisa ter sim um aspecto de comemoração, quando nós comemoramos os frutos que Deus nos deu durante a semana, quando nós fazemos um balanço da nossa vida e chegamos no fim de semana, olhamos e dizemos assim: eu vou na igreja agradecer a Jesus, porque essa semana eu visitei uma pessoa, porque essa semana Deus me curou, porque essa semana Deus curou a outra pessoa através de mim, porque essa semana eu levei esperança para uma pessoa que estava desistindo, que estava parando de viver, que estava pensando em tirar a sua vida, que estava pensando em largar tudo, e eu disse a ela: há um espaço de esperança em Jesus Cristo para mim e para você. Eu fico pensando, irmãos, que o nosso culto ele tem que ser, então, celebrativo, ele tem que ser um culto de festa. E o texto que nós acabamos de ler, ele é super importante, assim como toda a Bíblia, mas esse é o último recado que Jesus deixou formalmente ali com a sua boca, presencialmente. Vamos dizer assim que esse texto, se nós quiséssemos colocar um texto na lápide de Jesus, se nós quiséssemos colocar um texto na sepultura onde foi sepultado Jesus, estava lá escrito: ide, fazei, ensinai e batizai. Se nós tivéssemos que resumir todos os mandatos de Jesus, todos os seus mandamentos, nós diríamos que ele disse: amai ao Senhor teu Deus, o teu próximo como a ti mesmo. E quando o mandamento missionário, ele diria: vão, façam, ensinam e batizam. Agora, irmãos, precisa se destacar uma coisa aqui. Essa fala não pode ser mal compreendida, nem soar uma fala autoritária, com autoritarismo pastoral, porque o pastor deve ter autoridade e não autoritarismo, que são coisas diferentes. Autoridade é falar a verdade com respeito e amor. Autoritarismo é fazer aquilo que eu acho virar verdade. Por isso essa palavra é uma palavra de autoridade. Você sabia? Vira aí para quem está do seu lado e fala assim: você sabia? Aí a pessoa vai perguntar: do quê? O quê? Você sabia que você não tem opção em escolher não fazer missão? Fala para ela aí. Você sabia que você não tem opção em não ser um missionário? Você sabia que eu não tenho opção em não ser missionário? Falou para a pessoa aí que ela não tem opção? Por quê? Porque, meus irmãos, isso aqui não é uma coisa que Jesus colocou solta na Bíblia. Isso aqui está no imperativo, é ordem. Idem, ide, fazei, ensinai e batizai. Agora, nós temos alguns problemas quando nós dizemos assim: você não tem opção, porque Jesus não agarra ninguém, não força ninguém. Jesus é um Deus tão bom que ele aceita não. Claro que o não tem consequência. O Jonas disse não para Deus e foi para onde? Para a barriga do peixe. Mas Deus não matou Jonas. Deu um sustinho nele só, mas não matou. Ok? Nós temos direito sim de dizer não para Deus. Agora nós temos consequência.
Outra questão importante de se dizer, irmãos e irmãs, nada forçado é bom. O que impulsiona você a fazer missão não é o mandamento de Jesus somente, não é o interesse nosso em ganhar pessoas e fortalecer a igreja, mas você vai ser um missionário, uma excelente missionária, quando você for constrangido pelo amor de Deus. Aí sim, aí a missão tem sentido na sua vida. Aí você não vai dizer que o pastor, o irmão Bertano, Ciclano está te obrigando a fazer missão, mas porque você foi constrangido pelo amor de Deus e descobriu que a missão é tudo de bom. Porque, irmãos, há mitos plantados pelo diabo que os crentes continuam caindo nos truques velhos do diabo. O diabo não é criativo. Os truques do diabo são sempre os mesmos. Nós caímos porque nós somos lerdos. O Deus é criativo. Amém, irmãos? Deus é criativo. Agora, o diabo, ele faz sempre os mesmos truques. O problema é que nós caímos nos mesmos truques. Agora, uma coisa que o diabo planta na sua vida, que a sua missão vai ser um fracasso, que não vai dar certo. Outra coisa que o diabo planta na sua vida, esse negócio de ganhar pessoas, cuidar de pessoas, isso é complicado. Irmãos, outra coisa também, não se sinta ameaçado. Eu vou fazer missão, porque se eu não fizer missão, eu corro o risco de ir para o inferno. Então eu vou fazer missão para mim fazer um troca com Deus, para mim poder ir para o céu. Não, a missão é feita quando eu amo meu irmão e quando eu amo meu Jesus. Senão não há motivo para nós sairmos de nossas casas, não há motivo para nós sofrermos, não há motivo para nós chorarmos, se o amor de Deus não falar mais alto dos nossos corações. A gente precisa lembrar de que tudo aquilo que não é feito por amor é pecado. E a gente precisa lembrar de que tudo que a gente não faz por amor, a gente faz nas coxas, a gente faz de qualquer jeito. Né? A gente faz por fazer, a gente faz por pena, a gente faz por agradar Deus, agradar pessoas, e não agrada. Lá em Coríntios está escrito, posso dar tudo o que tenho, Coríntios 13, 1, 2 e 3, posso dar tudo o que tenho, e até meu corpo para ser queimado, mas se eu não tiver amor, isso não me adiantará de nada. A missão é uma entrega amorosa. A missão é um casamento com Jesus. Por isso, você que está aqui nessa igreja hoje, não se sinta pressionado a fazê-lo. Se sinta impulsionado a fazer porque você descobriu que Jesus te ama e você passou a amar todo mundo e você quer ver todo mundo aqui. Aí a sua missão vai dar certo. Amém, gente? Não faça para provar que você pode. Não faça para provar também para o pastor que você pode. Sim, seu Werneck? Isso. É isso aí. A Bíblia diz isso. Nós vamos chegar no id. Isso aí. Então, irmãos, nós temos que nos entregar por amor. Eu citei várias vezes aqui uma frase de Madre Teresa e eu vou citá-la novamente porque eu vejo que ela faz sentido. Quando alguém visita lá o orfanato da Madre Teresa e vê crianças sujas, sendo lavado por ela, trocado fralda e cuidado por ela, crianças com lepras, que a mãe e o pai abandonava, e alguém, o repórter que vai lá fazer essa entrevista, diz, eu não faria isso por dinheiro nenhum. Ela disse, você sabe que eu também não? Eu faço isso porque o amor de Cristo me leva até as pessoas. Talvez, irmão, justifique o nosso fracasso missionário, porque falta amor
naquilo que nós fazemos. Lembre dessa frase: o que não é feito por amor é pecado. Diga para quem está do seu lado: o que não é feito por amor é pecado. Agora então vamos para as quatro, dita essas questões importantes do texto, vamos para os quatro pilares da missão da igreja local. Ainda preciso fazer uma observação que todos os senhores sabem, mas não custa repetir. Como diz o Beto Guedes, o cantor, a lição já sabemos de cor, o que nos resta é aprender. A igreja local, ela precisa entender que missão é feita no dia a dia. Muitos de nós gostaríamos, ou talvez não, mas algum possível que gostaria de ser um missionário lá no Amazonas, na população ribeirinhos. Ribeirinhos, essa semana eu até compartilhei um texto no Facebook que fala dos 8 povos menos evangelizados, né? Estão os ciganos, ajuda a lembrar aí, Gabi. Oi? Os surdos, os índios, enfim, tem um grupo lá de os 8 menos evangelizados, está no meu Facebook, é só vocês entrar lá, é de uma agência missionária aqui do Brasil. E o grande detalhe é que nós pensamos missões, ou missão, longe, sairmos e viver para a missão. Isso é um tipo de missão. Agora, a missão da igreja local é aquilo que diz o Cânion da Igreja Metodista, em seu artigo 142 da missão da igreja local, ele diz o seguinte: a missão é a maneira que nós apresentamos Jesus para as pessoas que estão próximas de nós. Fala para a pessoa que está do seu lado: a missão é a maneira que se apresenta Jesus. Então você não precisa sair necessariamente. Você não precisa deixar Itapeva. Itapeva morre gente todos os dias, adolescente todos os dias morrendo, por falta de missionário, por falta de eu e você apresentarmos a ela a Jesus. Então vamos lá, os 4 pilares da missão. Primeiro, ide, diga comigo, ide. A missão não acontece se nós não formos. Formos aonde? Formos ao encontro das pessoas. A missão não acontece se nós nos trancarmos dentro de um quarto e não quisermos relacionamento. A missão acontece quando nós saímos do nosso lugar, da nossa casa, vamos ao nosso trabalho. Só que você pode estar no seu trabalho e não ir para a missão. Você pode estar no seu trabalho e dizer assim: lá é lugar do meu trabalho. Já ouviu gente dizer assim? Não? Já? Lá é lugar do meu trabalho. Ok. Mas se você não faz missão no seu trabalho, você faz missão aonde então? Na minha casa, todo mundo já conhece Jesus. Quer dizer, na minha faculdade, eu estou lá para estudar. São discursos bonitos, mas não são discursos verdadeiros. O id significa que eu preciso gostar de gente. Nenhum missionário terá sucesso na vida, ou nem poderá ser missionário, se eu não gostar de gente, se eu não conversar com gente, se eu não gastar tempo com gente, se eu não ficar menos tempo no WhatsApp, no Facebook, e mais com gente. Jesus ficava com gente. Então o id é uma atitude de eu ir até a pessoa. É eu querer me mover na direção dela. E aí envolve querer, porque eu posso estar no meio de 200 pessoas por dia e não querer estar com nenhuma delas. Eu posso ficar no meu casulo. Eu posso ficar ali escondidinho. Eu posso ficar ali como um agente secreto. Mas o Senhor nos convida a ir. É indo que a gente encontra os desafios da missão. Amém, gente? E é claro, nós
nós temos que ser muito sério. Não significa que você vai necessariamente no outro dia a pessoa vai estar na igreja com você. O reino é maior que a igreja. Nós precisamos ter essa dimensão. Nós queremos todo mundo na nossa igreja, até aí nenhum pecado. Mas o reino é maior que a igreja. Por exemplo, terça-feira passada, nós fomos, sexta-feira, nós fomos visitar lá, quinta-feira mesmo, o tio do Guilherme, que faleceu. Foi eu, a Maiara e o Guilherme. Ele faleceu, a tia recebeu a visita, a consolação. Outro dia nós fomos no velório. Nós fomos visitar a mãe do menino que sofreu um acidente grave aqui em Itapeva, está 7 meses no hospital. Ela chorou de alegria com a nossa presença. Ela não está aqui hoje, mas Cristo foi até ela através das nossas vidas. O encher a igreja é uma consequência. O vir pessoas para a igreja é uma consequência. Agora, o reino de Deus é maior do que a igreja local. Essa dimensão nós vamos ter. Quando você vai fazer uma visita para uma pessoa de 80, 90 anos, você não espera que ela venha para a igreja. 90% delas não vêm. Algumas você vai e depois de um mês recebe a notícia que morreu. Mas e daí? O reino de Deus chegou até aquela pessoa. Mas envolve ir. E ir envolve você olhar para a pessoa que está do seu lado, do lado do seu trabalho, e dizer que tem uma esperança em Deus para ela, que Deus tem um plano para ela. Amém, irmãos? Vamos começar aí, em nome de Jesus? Amém? Depois do ir, tem o fazer discípulos. Porque você pode ir e não fazer. Você pode ser um cara legal, você pode ser um cara sorridente, que conversa com todo mundo, que fala que nem papagaio, mas não faz discípulo porque na sua conversa não existe a palavra Jesus. Isso acontece muito também. O meu ir, o seu ir, tem um objetivo, amém, gente? Qual o objetivo? Fazer discípulos. Fazer. Agora, não precisa que nós andemos todo armado aí, eu tenho que ir e fazer. Se você estiver com Deus, naturalmente você faz discípulos. Essa é uma questão muito séria. Porque difícil é nós fazer aquilo que nós mesmos somos. Suponhamos que a Maiara colocasse lá no som em cima uma música uma música do México, uma música mexicana para nós dançarmos. Alguém aqui sabe dançar serenatas mexicanas? Acho que nenhum de nós sabe. O senhor Werneck sabe arrastar pé. Eu sei arrastar o pé também, que eu tenho preguiça de levantar a perna. Então, assim, se alguém colocasse lá uma música mexicana, nós não saberíamos dançar no ritmo deles. Então ficaria difícil. Daí eu levantaria e falaria assim: Guilherme, vem cá, que eu vou te ensinar a dançar música mexicana. Eu ia saber ensinar o Guilherme, gente? Eu ia fazer o Guilherme tornar-se um dançarino mexicano? Por que eu não ia conseguir? Porque eu não sou. Eu não sou. Porque muitas vezes nós estamos se matando, pessoas bem intencionadas, pessoas que querem mesmo ver na sua vida as coisas acontecer e não ver, porque nós não somos. Aquilo que a gente faz, a gente passa para as pessoas com naturalidade. Amém? Não é forçar. Não é forçar. Se eu sei cantar uma música, eu venho aqui na frente e canto a música para vocês, como se estivesse lá no banheiro, lá no chuveiro de casa, porque eu sei. Então é isso, irmãos, nós temos que lembrar do que disse Jesus lá em João capítulo 5,
Se a videira não estiver ligada no ramo, sem mim nada podeis fazer. Então, nós precisamos fazer. Fazer o quê? Discípulos para quem? Para você mesmo? Para a igreja? Para Jesus. Você faz discípulo para Ele. Você não constrói uma pirâmide de pessoas para você. Você constrói pessoas para vir aos pés de Jesus. Então, ide e fazei. E, além do fazer, nós temos que ensinar. Diga comigo, ensinar. Irmãos, eu descobri um negócio muito legal que eu gostaria de pensar um pouquinho com vocês. Aquilo que a gente aprende de bom, nós temos que também passar para os outros. Há 20 dias atrás, aí, mais ou menos, eu estive no congresso da CEPAL. E o congresso tratou das mudanças de gerações e da integração entre a geração moderna e pós-moderna. Então, assim, esse ensinar, eu queria fazer uma observação com você. Antigamente, eu queria ganhar uma pessoa para a minha igreja, eu ia na casa dela e falava 1 hora, 2 horas, quanto tempo ela desse, sobre a minha igreja, sobre o meu modo de ler a Bíblia, sobre o que eu entendo da Bíblia, e eu fazia aí um exercício de convencimento para a pessoa de que o meu peixe era um peixe mais saboroso do que o peixe dela. Isso no tempo moderno. Agora, o que os pesquisadores descobriram? No tempo pós-moderno, que é o tempo que nós estamos vivendo, é uma época muito difícil. Não importa qual é a sua verdade, a pessoa tem a verdade dela. Se você chegar para alguém e dizer assim, olha, eu acho que fumar é pecado, ela vira para você e diz, eu já acho que não. Pronto. Acabou o que você pode fazer. Eu acho que adultério, sexo desordenado é pecado. Ela diz, não. Ah, mas a Bíblia diz isso. Ah, mas a Bíblia também diz isso. Ah, mas o casamento, Jesus falou que o homem deve deixar o pai e mãe unir com a mulher. Aí a pessoa diz, mas na Bíblia, no Antigo Testamento, o homem casava com 10. Salomão teve 700 mulheres, 300 concubinas, 1000 mulheres. O Dom Juan da Bíblia. Né? Então, assim, aí o que acontece no tempo de hoje, que nós estamos vivendo, no mundo pós-moderno? As pessoas estão menos interessadas no que você fala e mais interessadas em que você faz ou é. Entenderam essa frase? Vou repetir de novo para você repetir para quem está do seu lado aí. As pessoas estão menos interessadas, diga aí, no que você fala e mais interessado no que você faz. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse ensinar aqui na Bíblia é a palavra didáskalos, que é a palavra grega. Didáskalos é de dar origem à palavra didática. Nós temos professor aqui na igreja que sabem bem o que é didática. Didática é a maneira que eu ensino. E a palavra grega que aparece aqui nesse versículo é didaskalos, que quer dizer ensino integral. O que é ensino integral? A minha vida é a prova viva daquilo que eu ensino. Eu ensino aquilo que eu faço. Aí tem tudo a ver, porque nós queremos fazer discipulado à distância. Nós queremos fazer discípulos por Skype, por WhatsApp, por Facebook. E sabe qual vai ser o seu sucesso no discipulado? Os discípulos seu vê o que você faz.
Aí tem gente que deve pensar, meu Deus do céu, melhor não, pastor. Melhor não. Tem que haver uma proximidade com a pessoa que você discipula. Eu tenho um discípulo meu que dorme em casa toda quarta-feira. Não vou falar o nome dele. Né, Guilherme? Não vou falar? Não vou falar o nome dele. Não vou falar que é o Guilherme, não insistam. Toda quarta-feira ele dorme um colchãozinho lá no escritório, lá, porque a Lili sempre dá um beijo de boa noite dele, nosso cachorrinho, porque no outro dia cedo ele vem para oração conosco. Mas eu gosto disso, já falei isso para ele. Por quê? Porque a proximidade, a pessoa consegue ver você dentro de casa. E ela não vai ver em você uma perfeição em todo tempo. Porque ninguém é perfeito em todo tempo. Mas ela vai ver que a sua vida reflete um pouco de Jesus para a vida dela. Amém, gente? Porque quando se fala discípulo no Antigo Testamento, em especial no Novo, a gente tem que pensar assim, o que é discípulo? Vou precisar de um voluntário. Anderson, vem cá um pouquinho, por favor. Preciso porque, de repente, eu ensinar vocês com... Vendo fica mais fácil. Você vai ficar atrás de mim aqui. Ó. Onde eu pisar, você pisa atrás. Isso é discipulado, ó. Você vê que eu vou cair, você me gruda aí. Tá vendo? Cai junto, discípulo. E eu voltei para cá, vamos para o púlpito. O que o Anderson fez? Voltou. Obrigado, viu? Pode aplaudir o meu voluntário aí, que ele... Né? Aí, no dia a dia, eu estou ensinando para o Anderson. Aí aconteceu que um dia eu tive um problema na rua, o cara me encheu a paciência, e eu peguei, dei um xingo nesse cara. Aonde que o Anderson estava? Atrás de mim. O que aconteceu? O Anderson viu o xingo que eu dei no cara. O que eu tenho que fazer para o Anderson? Falar, Anderson, me perdoe, porque eu tive um momento de fraqueza, mas não é assim que você deve fazer. Ora pela minha vida, para mim ser melhor, para cuidar de você. Porque nós não podemos, irmãos, a gente tem que tomar cuidado também, porque às vezes a gente fala assim, se eu vou fazer discípulo, então eu não posso falhar, eu tenho que ser infalível. Seria bom se fosse assim, mas nós não somos infalíveis. Agora, o que você precisa ter com o seu discípulo, com a pessoa que você está ensinando, é transparência. Do mesmo modo que a pessoa que você discipula tem que ser transparente, a pessoa que o discípulo que você é, você tem que dizer, olha, me perdoe, porque hoje eu agi de uma maneira que você não deve agir. Quando você fala isso, você quebra o coração da pessoa. A pessoa fala, o meu discipulador precisa de ajuda. O meu discipulador precisa de oração. Então, o ensinar, primeiro, eu ensino com a minha vida. Vamos falar? Ensino com a minha vida. Você é espelho. As pessoas olham muito para você. Até porque, irmãos, todos nós estamos cansados de discursos vazios. Na política brasileira, nós vemos os deputados, senadores subirem no palanque e fazer discurso de honestidade. 60% do Senado, vocês viram essa semana, estão envolvidos em todo tipo de falcatrua. Como diria a musiquinha lá, se gritar pega ladrão, não fica um, meu irmão. Crise brava. Então, em primeiro lugar, eu ensino com a vida. Em segundo lugar, eu ensino com a boca. Diga aí, ensino com a boca. Porque nós não podemos ficar só nesse extremo também, não. Não, eu sou um cara brilhante, então, não preciso nem falar, porque é o jeito que eu transmito Jesus. Não é assim. E o que eu ensino com a minha boca? Eu ensino a Bíblia, pura e simples, porque nós não podemos ser analfabetos de Bíblia. Eu ensino a leitura correta da Bíblia. Eu ensino a passar a minha paixão por Jesus para outra pessoa. Eu ensino a importância de uma vida de oração, mas eu ensino tudo aquilo que eu ensinar
tem que estar de acordo com a minha vida, e isso chama responsabilidade para com a palavra de Deus. Há coisas das quais nós não podemos pregar, porque nós não temos autoridade para falar sobre aquilo que nós não fazemos. Eu mesmo, como pastor, um dia eu recebi um convite para falar sobre um determinado assunto. Eu tinha acabado de me formar e eu disse: eu não vou. Não, você não tem agenda, pastor? Tem. Mas por que você não vai? Porque eu não tenho autoridade para falar sobre esse assunto. Porque a hipocrisia é uma cobrança de Deus sobre nós. E aí, irmãos, tem que ensinar, tem que gastar tempo com a leitura da Bíblia. Amém, gente? Nós precisamos ler a Bíblia. Nós precisamos amar a Bíblia. Esses dias eu fiquei sabendo um testemunho, né? O seu Exaltino começou a ler a Bíblia, já está em João, já está mais para frente, está em João ainda. Já está em Atos, já andou. O bonde já andou. Olha que maravilha. Fome, sede pela palavra de Deus. E aí, irmãos, nós precisamos ter também amor à Bíblia, porque nós precisamos ensinar menos teoria, mais prática, e nós precisamos ensinar a Bíblia. Um discípulo de Jesus precisa conhecer Bíblia. Quem está aqui comigo nessa igreja sabe, eu cobro muito leituras. Eu tenho um sonho que eu não desisti, de que um dia essa igreja tenha uma biblioteca, porque é aquele que mal lê, que pouco lê, mal fala, mal pensa, mal se expressa. Eu sou um fã da leitura. Eu gastei, a gente teve, claro, uma doação, mas nós gastamos 2.300, 2.500, não lembro certo agora, para comprar um scanner, para poder fazer livro, para poder ler. Eu acho que leitura é tudo de bom, mas principalmente, leia e saiba da Bíblia. O seu discípulo precisa aprender quem é Jesus. Então, a sua tarefa, a minha tarefa, é de ensinar. Amém, irmãos? Aí, desbanca aquela ideia: pastor, mas eu não sei ensinar. Ensina o que você vive. Mas eu não tenho nada para ensinar, pastor. Então, comece a viver, que você saberá ensinar. Amém? E aí a quarta missão é o batismo. O batismo, que na verdade, uma leitura simples do texto, todos nós, pastores ou não, podemos batizar. A nossa igreja metodista define que o batismo na nossa igreja pertence aos pastores. Agora, uma coisa que eu quero fazer como pastor dessa igreja: se você ganhar uma pessoa para Jesus, não vai ser eu que vai batizá-la. Vai ser eu e você. Você vai entrar comigo na água, você vai pôr a mão na cabeça dessa pessoa e você vai dizer junto comigo: eu batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque foi assim que Jesus deixou. Jesus deixou uma religião simples. Jesus deixou do povo para o povo. Jesus não instituiu uma distância hierárquica entre o seu povo, mas Jesus manda que eu e você temos poder para batizar. Amém, gente? Você não tem o sonho de batizar uma pessoa para Jesus? Eu queria que Deus plantasse esse sonho no seu coração. Imagina você lá batizando o irmão José e dizendo assim: olha, pastor, eu estou aqui batizando o irmão José porque eu fui, eu fiz, eu ensinei e agora eu batizo, selando Jesus Cristo na vida dele. Tomara que você possa ter esse sonho. Tomara que você possa pensar a partir de hoje: pastor, eu quero batizar um monte de pessoas. Não quero batizar um não, pastor. Eu quero batizar várias pessoas para o reino.
eu quero ver o reino crescendo, eu quero ver o reino sendo edificado, eu quero ver o reino sendo transformado, eu quero ser uma bênção nas mãos do Senhor. Eu queria, irmãos, humildemente pedir que Deus plantasse esse sonho no seu coração. E que você pudesse refletir sobre toda a distorção. Não creia jamais que você é pressionado a fazê-lo. É um mandamento de Jesus que você precisa despertar e entender que você pode. Por que você pode? Porque que você tem tudo para dar certo. Por que você está condenado a dar certo? Olha que coisa legal, né? Você está condenado a dar certo. Diga para a pessoa que está do seu lado, você está condenado a dar certo. Porque condenação tem sempre a ver com coisas ruins. É ou não é? Mas aqui você está condenado a dar certo. Por quê? Porque Jesus diz: ide, façam, ensine, batize, porque eu estou convosco até a consumação dos séculos. O segredo é, meu irmão, minha irmã, Jesus vai com você. Jesus vai à sua frente para lhe animar. Vai atrás de ti para ser suporte. Vai ao teu lado para te proteger. Vai acima de ti para te alimentar. Vai sobre os seus pés para guiar por caminhos certos. Jesus vai com você para a missão. Qual é o resultado da nossa missão se Jesus for conosco? É bênção sobre bênção. Sabe, irmãos, nós estamos vendo a missão acontecendo e tomara que Deus ajude você a eliminar todas as desculpas que você dá para não fazer a missão. Nós temos duas jovens aqui na igreja, que é a Claudine e a Sônia, que elas estão fazendo missão em nome da Igreja Metodista, no hospital e no asilo. E essa semana nós fomos à casa da Adriana, né, Sônia? Que é a jovem que está acamada, que se alimenta por sonda, que precisa usar fralda. Nós fizemos uma campanha, quem puder ajudar, procura a Ivonete até quinta-feira, para ajudar com qualquer dinheirinho que você tem, R$1, R$2, para comprar leite e fralda para aquela família. E eu, a Sônia e a Claudine saímos e fomos lá visitá-la, e a Sônia e a Claudine têm ido toda semana lá, as duas. E nós três podíamos dizer assim: a gente não vai, porque nós temos uma deficiência visual que nos complica. E nós temos deixado isso de lado, porque quando você tem Jesus, você não olha a dificuldade, você olha o que Ele pode fazer. Agora, a nossa história é simples, a minha história é pequena. Agora eu quero lembrar vocês de um pastor que eu tenho muita vontade de trazê-lo aqui. Um pastor da igreja quadrangular, pastor Anderson, xará do nosso Anderson aqui. Ele é paralítico, só na cadeira de rodas. E ele foi para uma cidadezinha dessa da região nordeste, que eu não vou lembrar o nome agora. Não tinha igreja. Para chegar até essa comunidade que ele foi, tinha que atravessar pontes, rios, pegar barco, aquela canoa que eles chamam lá de voadeira, aquelas canoas rápidas. Ele foi com sua esposa ser pastor em uma dessas igrejas lá. Abriu uma igreja.
a última vez que eu vi o testemunho dele, ele estava com 3.000 pessoas dentro da sua igreja. E ele brinca sempre o seguinte: vocês aí, bom de perna, de braço, vão perder na missão para um paralítico? Ele fala sempre isso. Ele diz que o encontro dele com Jesus fez com que ele enxergasse a missão como principal no coração de Deus. Meus irmãos, seja quem você for, seja a pessoa mais fraquinha dessa igreja, mais desacreditada dessa igreja, Deus acredita em você, e Deus vai com você, e você vai dar certo na missão. Essa é a esperança que eu tenho. Uma outra coisa ainda que eu digo para os senhores é a seguinte: que Deus possa fazer a nossa igreja missionária. Que Deus possa nos ajudar a ir primeiro na missão da igreja local, e quem sabe um dia Deus levanta você para sustentar e para ir até a missão onde Deus tem te levado. Ajudar a missão. Que os nossos bolsos sejam missionários. Que a nossa casa seja missionária. Portanto, irmãos e irmãs, não obedeçam somente a mim, mas obedeçam a Jesus. Não tenha medo da missão, porque Jesus está contigo. Levanta, vai, faça, ensina, batiza. Deus é com você e comigo. Amém? Vou chamar o Guilherme, que vai cantar uma música que nós combinamos há uns 40 dias atrás. Aquela do Nani Azevedo, que você fez quinta-feira de manhã. E eu queria orar com você. Eu queria pedir que, enquanto o Guilherme canta essa música, você consagrasse a sua vida a Deus. E também o mês de maio é o mês da família. E eu queria convidar você a levantar, a vir nesse altar e vir com a sua família. Se você não tem a sua família nessa igreja, que você possa vir com o irmão, irmã da igreja, que essa é a sua família. E você possa pedir a Deus a sabedoria para ir, para fazer. Levanta, irmãos, vamos vir até o altar de Deus. Venha com alguém da sua família. Se você não tem família aqui de sangue, você tem uma família da fé. Ouça esse cântico enquanto você ora pela missão. Sei, não é tão fácil olhar e ver tudo aquilo que era honra em ruínas se tornou. Meu mundo se desfez, quero a restauração. Dá-me a ousadia de ter como Neemias e reconstruir o que em ruína está. Quero restaurar meus muros, restaura minha casa. Vai falando com Deus. Restaura minha família, restaura a comunhão que se perder.
restaura os sentimentos, restaura a minha história, restaura a minha vida, faz em mim o teu querer. Vai pedindo a Ele a unção para a missão, o ir, o fazer, o ensinar. Sei, não é tão fácil olhar e ver tudo aquilo que era honra em ruína se tornou. Meu mundo se desfez, quero a restauração. Dai-me a ousadia que desce a Neemias de reconstruir o que em ruína está. Quero restaurar meus muros, restaure a minha casa, restaure a minha família, restaure a comunhão que se perdeu, restaure os sentimentos, restaure a minha história, restaure a minha vida, faz em mim o teu querer. Restaure a minha casa, restaure a minha família, restaure a comunhão que se perdeu, restaure os sentimentos, restaure a minha história, restaure a minha vida, faz em mim o teu querer, faz em mim o teu querer, faz em mim o teu querer. Pai querido, nós aqui na frente, Senhor, te pedimos, ó Pai, restaura a nossa vida, restaura a nossa família, restaura a nossa história missionária, restaura a nossa unção, restaura o fogo que está se apagando dentro de nós, restaura, Senhor, o amor que está se esfriando, restaura, Pai, a vibração da Tua igreja, o sonho que vai se esvairindo, e sopra sobre nós a Tua unção, e sopra sobre nós o Teu Espírito Santo, e nos constrange, Deus, não por força, não por violência, mas pelo Espírito Santo de Deus a irmos, a fazermos, a ensinarmos, a batizarmos, ó Deus, porque Tu estás conosco. A missão não é nossa, a missão é Tua, juntamente conosco, Deus. Não há separação entre Tu, nós e a missão, porque nós somos um, ó Pai. Então, Deus, que cada irmão nessa semana, que cada irmã seja um missionário, pode ser oculto, não precisa ser reconhecido pelos jornais, não precisa ser reconhecido como super-herói, mas Deus, que cada irmão e irmã fale do amor que está dentro do coração. Abençoa a Tua igreja. Deus, que nós sejamos missionários e missionárias. Nos coloca à frente da missão. Fica conosco nessa semana e nos ajude, ó Pai, a não passar mais uma semana sem missão, sem graça, sem falar, sem viver o amor. Conosco fica nessa noite missão nos nossos corações. Levanta aqui, ó Pai, uma igreja santa e missionária, em nome de Jesus. Amém.